Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem, pessoal? Nossos futuros advogados, nossas futuras advogadas, estamos aqui na nossa aula 13 de Direitos Humanos agora, para a gente falar sobre o projeto P13, ou seja, o projeto para a gente gabaritar 13 questões do exame de ordem. Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é direitos humanos, mas nós vamos discutir essa ideia de direitos humanos na Constituição Federal e também vamos trabalhar questões envolvendo alguns tópicos das discussões envolvendo os vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? Bom, vulneráveis são aquelas pessoas que são colocadas como minorias, minorias de acesso a poder, minorias de acesso a direito, que sofrem um pouco ou muita discriminação frente ao grupo social dominante. E essa ideia, nessa construção, a gente tem alguns grupos que se destacam. A gente tem as mulheres, nós temos os indígenas, nós temos a população preta e negra, e nós temos a questão envolvendo os idosos, certo? E as pessoas com deficiência. Então, essas 5 pessoas são colocadas num tópico chamado direito dos vulneráveis ou proteção de vulneráveis. Também a gente poderia colocar aqui as crianças e os adolescentes. É engraçado, por quê? Engraçado no seguinte sentido: nós estamos falando, quando a gente está falando dessa população, em minorias, mas na verdade, se nós formos somar, se nós formos pegar, são a maioria, mas não são o discurso dominante. Então, por isso que é importante a gente entender essa construção. Vamos lá, são 5 questões que a gente tem para trabalhar hoje. Quero lembrar vocês todos que o material desse curso, o material do nosso projeto P13 está sempre na descrição do vídeo. Então, todas as questões que a gente vai ver na aula de hoje vão estar na descrição do vídeo. Você vai lá, pega, participa, imprime, certo? Tem um PDF ali com todas as questões, com o gabarito comentado, e você vai assistindo a aula e vai entendendo todas essas construções. Bora lá para a nossa questão número 1. Deixa eu pegar aqui questão número 1. Vamos aqui. Sempre deixo para vocês os temas mais cobrados em direitos humanos, porque o nosso objetivo é bater esses temas mais cobrados, e ao bater esses temas mais cobrados, viabilizar que você tenha condições de gabaritar as 2 questões que virão direitos humanos, certo? Vamos lá então, questão número 1. Traz um tema que já veio 4 vezes em exame da OAB. 4 vezes esse tema já veio de formas muito parecidas. O examinador gosta de cobrar esse tema em direitos humanos e ele já cobrou outras 2 vezes em direito constitucional. Ou seja, é um tema que volta e meia o pessoal gosta de trabalhar esse tema e já faz algum tempinho que a gente não vê esse tema voltar. Então, está na hora dele voltar. É um tema que vem de forma recorrente nas discussões do exame da OAB. Que tema é esse? IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Vamos ver a questão, depois a gente faz o estudo. Olha só. O STJ decidiu no dia 10 de dezembro de 2014 que uma causa relativa à violação de direitos humanos deve passar da Justiça Estadual para a Justiça Federal, configurando o chamado Incidente de Deslocamento de Competência. A causa trata do desaparecimento de 3 moradores de rua e da suspeita de tortura contra um 4º indivíduo. Desde a promulgação da Emenda 45 de 2004, esta é a 3ª vez que o STJ admite o incidente de deslocamento de competência. Ok? De acordo com o que está expressamente previsto na Constituição Federal, a finalidade desse incidente é o de. Qual é a finalidade do incidente de deslocamento de competência? Primeiro, o que é um incidente de deslocamento de competência? Então, eu vou usar um material aqui para nos ajudar. Bom, o incidente de deslocamento de competência está lá no artigo 109, parágrafo 5º, e diz assim: nas hipóteses, deixa eu pegar aqui uma caneta, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Então, nestas situações, a gente vai ter a possibilidade do IDC. Hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, pode suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então esse é um ponto central, um ponto importante, um ponto estruturante aqui na ideia do deslocamento de competência, certo?
Bom, incidente de deslocamento de competência por muito tempo foi chamado também de federalização dos crimes de direitos humanos. Não é bem isso. Não se federalizou todos os crimes de direitos humanos, não. Mas é importante a gente entender que é um expediente utilizado pelo Procurador-Geral da República em algumas situações. E as situações precisam ser graves violações de direitos humanos. Além dessa presença de graves violações de direitos humanos, é necessário que o Procurador-Geral da República fundamente que é para fazer cumprir as obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário. Essas são as ideias para se estabelecer um incidente de deslocamento de competência. Bom, esse incidente de deslocamento de competência, eu coloquei aqui algumas perguntas que resolvem o incidente de deslocamento de competência para todas as situações, para todas as discussões. Coloquei aqui para vocês. Ó. Quando é solicitado um incidente de deslocamento de competência? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Quem solicita? O Procurador-Geral da República. Para quem se solicita o IDC? Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E por que se solicita? Qual é a finalidade da solicitação? Assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Bom, a gente pode até colocar uma quinta pergunta e aí mata tudo. Essas 4 perguntas não são completas, está faltando uma quinta, certo? Eu poderia ter colocado uma quinta, não coloquei, mas vou colocar nas próximas discussões e meus próximos materiais. Mas aqui já ajuda bastante essas 4 perguntas. Mas você pode colocar aqui uma quinta pergunta, qual? Em que fase de um processo, em que fase jurídica é possível realizar um incidente de deslocamento de competência? Que é em qualquer fase do inquérito ou do processo. E aí resolveu todas as perguntas que podem vir na prova sobre deslocamento de competência são essas. Vem cá, em que fase jurídica é possível se realizar o IDC? Em qualquer fase do inquérito ou do processo. Quando é que ele é solicitado? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Quem solicita? Procurador-Geral da República. Para quem se solicita? Superior Tribunal de Justiça. E por que se solicita? Qual é a finalidade da solicitação? É para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte. Beleza? Com essas situações a gente resolveu todas as discussões de incidente de deslocamento de competência, ou seja, todas as perguntas que poderão vir e todas as perguntas que já vieram, que são 4, que já foram cobradas na prova de direitos humanos, são respondidas através dessas 5 perguntas. Ou seja, nós estamos mais do que preparados para o retorno do incidente de deslocamento de competência que vai ocorrer. Certo? Estou dizendo, estou apostando, vai ocorrer esse retorno. Aqui no gabarito, vamos lá. De acordo com o que está expressamente previsto na Constituição Federal, a finalidade desse incidente é o D. Letra A, garantir o direito de acesso à justiça. Não é esta a finalidade. A finalidade a gente viu aqui, a finalidade é cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Essa é a finalidade, certo? Então, essa é a construção. Então, letra A não é. Letra B, assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. É essa a finalidade, está certíssimo, ok? Está exatamente o que está dito lá no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. C. Combater a morosidade dos órgãos da administração pública e do Poder Judiciário. Também não é. Certo? Isso é o princípio da celeridade, né? Não é o incidente de deslocamento de competência que vai fazer. D. Combater a corrupção em entes públicos dos Estados e do Distrito Federal. Também não é essa a finalidade. Portanto, letra B de Brasil, é o nosso gabarito, exatamente nos termos do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, que traz o incidente de deslocamento de competência, e também desse nosso resumo aqui pequeno, que faltou uma quinta pergunta, que é em que fase jurídica é possível realizar um incidente, que é em qualquer fase do inquérito ou do processo. Mas com essas perguntas a gente consegue resolver. E ali, vejam, a quarta pergunta é: qual a finalidade da solicitação, por que se solicita? Para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Certo? Beleza? Atenta ao incidente de deslocamento de competência. Não esquece isso. Lembre que o material que traz estas questões e as outras que nós vamos ter aqui na aula de hoje está na descrição do vídeo. Então você vai lá, clica no link do material, ele vai aparecer para você, vai aparecer um arquivo no Drive e aí você vai conseguir baixar esse PDF. Beleza? Bora lá.
Vamos para a nossa questão número 2. Questão 2. João sempre agiu de uma forma prestativa e solidária na comunidade, ajudando todas as pessoas conforme suas possibilidades. Agora, os conhecidos estão revoltados porque ele foi abandonado pelos filhos quando eles se tornaram adultos. Enquanto os filhos estão empregados, João tem dificuldades financeiras até para comprar comida. Você foi procurado por um grupo de pessoas que buscam amparo para esse idoso, tendo em vista a Constituição da República e o Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa correta. Bom, gente, essa é uma questão que traz a discussão da proteção do idoso. A proteção do idoso está estabelecida na Constituição Federal e depois a gente tem uma regulamentação, uma estruturação dela bem maior lá no próprio Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Então, nós temos alguns desdobramentos, algumas construções aqui. Mas a discussão é, você foi procurado por um grupo de pessoas que busca amparo para esse idoso, tendo em vista a Constituição e o Estatuto do Idoso. João está desamparado por seus filhos. E a gente tem algumas perguntas. Por exemplo, os filhos teriam a obrigação de amparar João? E a resposta é sim. Certo? A obrigação de um filho é maior que a de outro? Não, é uma obrigação solidária. É uma obrigação solidária. Certo? E sendo uma obrigação solidária, eu posso até, e essa opção é colocada, o idoso pode até, entendendo que um filho tem mais capacidade econômica, melhor situação financeira do que o outro, ele pode cobrar daquele filho. Claro que o filho que está pagando poderá exercer o direito de regresso dos outros. Isso são regras que misturam a ideia de direitos humanos e toda a ideia de direito civil, toda a ideia, né, de construção processual, entendeu? Até para a gente entender como é que se faz essa cobrança de alimentos, né, para os idosos. Então esses elementos a gente tem, são essas construções que a gente tem postas aqui estabelecidas. Vamos ver as alternativas, vamos ver os elementos que a gente tem ali colocados para nós. Letra A. O dever de amparo, incluindo a obrigação de alimentar, dá-se apenas dos pais para os filhos. Então, primeiro erro é esse aqui, ó, dá-se apenas dos pais para os filhos. Errado, certo? A letra A não vai ser a certa, porque o dever de amparo, segundo a própria Constituição Federal, ele ocorre dos pais para os filhos e na vida adulta, dos filhos para os pais, cuidando na velhice, na doença, numa enfermidade ou numa carência, certo? Então tá errado, não é dar-se apenas, então, ó, errado essa ideia de dar-se apenas dos pais para os filhos. Portanto, não se pode exigir juridicamente dos filhos a prestação alimentar para os pais que estejam em necessidade. Outra expressão errada, pode se exigir também. Beleza? Letra B. João pode exigir judicialmente dos filhos prestação alimentar que funcione como amparo, mas caso seus filhos se mantenham omissos, o Poder Judiciário ou o Ministério Público pode determinar medida de orientação e apoios temporários. É uma possibilidade, a letra B aqui nós vamos deixar ela porque me parece de forma adequada. O João pode exigir judicialmente de seus filhos prestação alimentar, que funcione como amparo para ele, mas caso seus filhos se mantenham omissos ou haja dificuldade na cobrança da prestação alimentícia dos filhos, o Poder Judiciário ou o Ministério Público pode determinar medidas de orientação e até apoio temporários, uma medida assistencial, de auxílio, de ajuda ao João. Então, letra B nós vamos deixar ela aqui de stand-by porque ela tem elementos que podem deixar ela certa. Vamos olhar as demais, certo? Assim a gente vai estudando também, compreendendo todas as questões envolvendo as demais circunstâncias. Letra C. A pensão alimentícia por parte dos filhos é exigível judicialmente, mas se houver inadimplência, não há nenhuma medida de proteção do Poder Judiciário. Errado, né? Mas se houver inadimplência, não há nenhuma medida de proteção do Poder Judiciário que possa determinar. Ora, pessoal, existe a prisão civil por dívida de alimentos. Ela se aplica também dos filhos para os pais. Ou seja, é possível exigir o cumprimento da prestação alimentícia sob pena de prisão. Artigo 5º, inciso 67, vai trazer a prisão civil para o devedor de alimentos, certo? Que é constitucional, que é mantida, certo? Que é permitida. Então, existem meios de exigir judicialmente para que o alimentante cumpra com a sua obrigação de pagar a prestação alimentícia.
Você está errado, então, exatamente por esses motivos que coloquei. Letra D. Não há alternativa jurídica para o problema de idioma, de acordo com a legislação brasileira, não sendo a única solução possível a solidariedade das pessoas. Errado. Está errada essa expressão, não há alternativa jurídica. Existe sim alternativa jurídica. Portanto, letra D, errada também por esses motivos. Letra A errada, letra B é a certa, esse é o nosso gabarito, letra B de Brasil, ok? E letra C e letra D, errada pelos fundamentos que eu acabo de falar. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas regras que a gente tem envolvendo o direito das pessoas idosas e a questão alimentar. Lá no artigo 229 da Constituição Federal, a gente tem que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Esse é um ponto central. Vejam que há a obrigação sim dos filhos de auxiliar os pais na velhice, na carência e na enfermidade, sem dúvida alguma. Então, é necessário que os filhos tenham essa clareza. Gente, não precisaria lei para isso, né? Mas vejam que se há lei, há porque há uma necessidade. Mas os filhos deveriam ter isso de forma muito clara na cabeça. Bom, quanto a alimentos, a gente tem a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, trazendo alguns regramentos, alguns elementos quanto aos alimentos. Olha ali o artigo 11, dizendo que os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, ou seja, lá no direito civil. O artigo 12 diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Por exemplo, o idoso tem 3 filhos e ele pode escolher um desses filhos para pagar. Claro que o outro filho vai ter direito de regresso com os irmãos, certo? Para que cada irmão pague a sua parcela. Mas a ideia da solidariedade da dívida é que todos os devedores, que são 3, respondem pelo total da dívida. Então o idoso pode cobrar de um só e esse paga todo o valor e depois requer o pagamento do valor dos outros, né, faltantes para ele. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas pelo promotor de justiça ou defensor público, certo? Que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial. E 14. Se o idoso e seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, ou seja, a partir da assistência social. Não tendo o idoso dinheiro para se manter, nem seus familiares, aí então nós vamos ter a possibilidade da assistência social, como a gente viu em algumas questões, algumas alternativas ali a essa possibilidade. Coloquei ali também a questão dos alimentos no direito civil. 1696, 1697 do Código Civil diz assim: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Na falta de ascendentes, cabe obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Certo? Então essa é a ideia para a gente entender como é que é essa ordem de prestação alimentar, como é que é esse funcionamento. Mas o mais importante é que é um preceito constitucional, que isso é importante para a ideia dos direitos humanos, para a ideia de direitos fundamentais, é que é um preceito constitucional, de que cabe aos pais assistir, criar, educar os filhos menores e cabe aos filhos maiores o dever de amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Isso é o preceito fundamental que precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Beleza? Letra B de Brasil é o nosso gabarito. Ainda eu coloquei aqui a Lei 10.741 de 2013, Estatuto do Idoso, no artigo 43, que traz as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, Estatuto do Idoso, forem ameaçados ou violados. E aí a gente tem a possibilidade: ameaça ou violação pela sociedade ou pelo Estado, falta, omissão ou abuso da família, de curador, ou então de entidade de atendimento, ou em alguma razão de sua condição pessoal de idoso, certo? Vão se estabelecer as famosas medidas de proteção para os idosos. E aí a gente vai ter, assim, quando não tiver o auxílio da família, não tiver a ajuda da família, nós vamos ter que ter a assistência social, estabelecendo medidas de proteção para ajudar esse idoso e para alimentar ele, se for o caso, nas questões de necessidade. Beleza? Ok? Resolvido. Letra B de Brasil é o nosso gabarito aqui.
certo? E aí a gente vai para a próxima questão para discutirmos outros elementos, outras discussões. Na questão 3, a gente vai falar sobre a questão das comunidades quilombolas, outro tema que é bastante cobrado em prova. Vejam vocês, você como advogado que atua na defesa dos direitos humanos, foi chamado para atuar em um caso em que há uma disputa pela terra entre produtores rurais e uma comunidade quilombola. Você sabe que, de acordo com o decreto 4887 de 2003, o governo federal considera-se remanescente das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com a presunção de ancestralidade negra, relacionado com a resistência à opressão histórica sofrida. Muito bem, essa é a ideia das comunidades quilombolas, né, e dos remanescentes das comunidades quilombolas. Em relação a essas pessoas, remanescentes de quilombos, é correto dizer que a Constituição Federal de 88, ou seja, o que a Constituição Federal de 88 falou, mencionou sobre a questão dos quilombolas. Olha, a Constituição de 88 mencionou muito pouco, mas menciona lá no artigo 68 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, parte da Constituição, aquela parte que são normas de transição, muitas vezes de um ordenamento por outro, que é o novo ordenamento da Constituição de 88, nós temos lá o artigo 68, que vai assegurar aos remanescentes das comunidades de quilombo o direito de propriedade. Artigo 68 da DCT vai ter isso. Então a pergunta é muito clara, a pergunta está se direcionando para essa ideia do direito de propriedade que as comunidades quilombolas, ou melhor, os remanescentes das comunidades quilombolas têm sobre as terras que estão ocupando. E a pergunta é muito direta a isso. Por quê? Porque é a única discussão sobre comunidades quilombolas que está na Constituição Federal. E esse é um outro ponto interessante. Muitos poderiam ter errado porque não, está lá no ADCT, não está na Constituição. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é norma constitucional. O ADCT é uma norma constitucional. Então esse é um ponto bastante importante, esse é um ponto necessário para se ter e manter bastante atenção. Vejam vocês, em relação a essas pessoas remanescentes de quilombos, é correto dizer que a Constituição Federal de 88, letra A, assegura o direito às suas tradições, mas não garante a propriedade da terra ocupada por elas. Esse ponto aqui está errado, a letra A está errada, exatamente por isso. Ó, não garante a propriedade da terra ocupada por elas. Garante sim. Esse é o grande elemento, né, da Constituição de 88, lá no artigo 68 do ADCT. Letra B. Prevê o direito à consulta aos quilombolas sempre que houver proposta oficial de exploração de riquezas minerais em suas terras. Não, tá? Não tem nada de prever direito à consulta dos quilombolas, até porque as terras são dos quilombolas, né? Então eles não podem alienar, mas eles podem, né, por exemplo, deixar uma exploração, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar ainda que isso é da União, né? As riquezas minerais que estão no subsolo são da União, não são dos quilombolas, não são de ninguém que é proprietário. O proprietário do solo não se confunde com o proprietário do subsolo. Isso é um outro ponto, uma outra discussão que a gente pode fazer num outro estudo, mas é importante a gente lembrar disso. Isso é uma discussão que toca as comunidades indígenas, a letra B, mas não aos remanescentes das comunidades de quilombo. C. Afirma o direito à posse da terra quando ocupada de boa-fé por esses grupos. Não, a Constituição não menciona essa ideia de posse da terra, de boa-fé e outras coisas mais. Ela fala em direito de propriedade, certo? Então a Constituição não fala em posse da terra quando ocupada de boa-fé. E letra D, de Dinamarca, reconhece a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, cabendo ao Estado a emissão dos títulos respectivos. Bom, a letra D, pessoal, D de Dinamarca, é cópia do texto lá do artigo 68. A letra D de Dinamarca é cópia do texto do artigo 68 do ADCT. Certo? Olha lá, artigo 68 do ADCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ou seja, o que está dizendo aqui o artigo 68 é exatamente o que está lá na letra D dessa questão.
Este direito à terra inalienável, esse direito à terra imprescritível, certo? Esse é um direito que tem essas características, essa propriedade das comunidades quilombolas. E é uma propriedade coletiva, ela não é pró-indivíduo, tá? Ela não é pró-indivíduo. Ela é uma propriedade coletiva de todos que fazem parte da comunidade. Então, a comunidade tem que constituir uma associação e essa associação é que vai ficar com o título, certo? Que é a composição de todos esses que fazem parte da comunidade que naquela região, naquele local permanece. Esse direito veio na Constituição, lá no artigo 68 do ADCT, e retorna à nossa legislação no Estatuto da Igualdade Racial. Artigo 31 da Lei 12.288, que é uma lei que já caiu 3 vezes na prova, certo? Falando sobre vários temas, cobra e dá esse direito aos remanescentes das comunidades quilombolas. Veja só, artigo 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, a gente tem aqui exatamente a mesma construção lá do artigo 68 do ADCT, no Estatuto da Igualdade Racial, ali no artigo 31. Ok? Muito bem. Portanto, gabarito letra D de Dinamarca, atenção ao Estatuto da Igualdade Racial, porque é um tema que tem frequência no exame do OAB também, na prova de Direitos Humanos. Prestem atenção nisso. Ok? Vamos lá, vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4, para a gente discutir um quarto tema, uma quarta construção importante nessa ideia de Constituição e Direitos Humanos, Constituição Brasileira de Direitos Humanos, e nessa ideia de proteção de vulneráveis, proteção de minorias ligadas aos direitos humanos. A questão 4 diz assim: determinado congressista é flagrado afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que no seu prédio residencial, onde atua como síndico, pessoas da etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desses atos, a ONG Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a representação para fins criminais com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar aqui: bom, pessoal, isso é crime de racismo, né? Não há dúvida nenhuma disso, certo? Então, esse ato descrito ali se configura no crime de racismo. Essa discussão é uma discussão que tem sido aumentada, melhorada nos dias de hoje. A gente já tem uma possibilidade, hoje eu estou gravando em abril de 2021, você pode estar assistindo aí daqui a um ano, porque vai estar atual esse tema, né? Vai estar atual esse vídeo, ele faz parte do quê? Da preparação para a aprovação no exame da OAB, nos temas que mais caem em direitos humanos, mais caem em direito constitucional, mais caem em direito ambiental, mais caem em direito internacional. Então vai estar sempre atual essa discussão. E nesta estrutura, nestes termos, nestas construções, o racismo, sem dúvida, vai seguir destaque. E a gente tem o seguinte: em 2021 a gente teve o decreto número 1 de 2021, decreto número 1 de 2021. E esse decreto número 1 de 2021, ele possibilitou, decreto número 1 de 2021, possibilitou, decreto legislativo número 1 de 2021 possibilitou que a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo tenha sido incorporada à legislação brasileira com força de emenda. Houve a aprovação nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. Até agora, nós estamos em abril, início de abril de 2021, como eu dizia para vocês, o presidente não ratificou, ou seja, não enviou a carta de ratificação, ele já foi autorizado pelo Congresso, porque o Congresso referendou o tratado, mas falta o presidente enviar a carta de ratificação e falta ainda depois ele publicar o decreto presidencial incorporando esta convenção à legislação brasileira. Quando ele realizar esses atos, essa norma vai ter força de emenda à Constituição aqui no Brasil. Enquanto ele não realiza, não é possível, né, dizer que essa norma tem força de emenda, apesar dela ter sido aprovada pelo processo legislativo da emenda pelo Congresso Nacional e já ter sido promulgada pelo decreto número 1 de 2021, decreto legislativo número 1 de 2021. Bom,
Mas falando sobre o racismo e sobre a pergunta, a discussão é a seguinte, ó, à luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Letra A. O crime de racismo é afiançável. Está errado já, porque ele é inafiançável. Então, errado esse tópico. Ok? B. O prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é 20 anos. Está errado. A letra B. Prazo de prescrição não tem no racismo, porque o racismo é um crime imprescritível. Aliás, somente 2 crimes são descritos na Constituição como imprescritíveis. O racismo, do artigo 5º, inciso 42, e a ação de grupos armados, lá do artigo 5º, inciso 44. Só esses 2 crimes, nenhum outro. Beleza? Nós temos outras possibilidades através de interpretações, precedentes dos nossos tribunais, orientação jurisprudencial, mas como norma constitucional, somente esses 2. Letra C. Nos casos de crime de racismo, a pena combinada é de detenção. Ó, aqui está o erro. Pena combinada de detenção, não. A pena, nos casos do crime de racismo, é de reclusão e não de detenção. Letra D é a certa, porque a A, B e C estão erradas. A letra D traz: o crime de racismo não está sujeito ao prazo extintivo de prescrição. Correto. É a mesma coisa que eu falar, o crime de racismo é imprescritível. Ou então, o crime de racismo não está sujeito ao prazo extintivo de prescrição. Não tem problema nenhum, só mudamos a nomenclatura, mas estamos dizendo na letra D que o crime de racismo é um crime imprescritível e é isso que ele é, certo? Bom, letra D de Dinamarca, nosso gabarito, artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 42. Prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. E esse crime inafiançável e imprescritível está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Gente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2 decisões do STJ, que tem aplicado a imprescritibilidade do racismo para a injúria racial, que é outro crime. O Supremo está analisando isso agora com possibilidade de força vinculante através de um HC. O Supremo começou o julgamento no final do ano de 2020, certo? E nós tivemos um pedido, um voto vista, um pedido de vista do processo, sendo realizado pelo ministro Cássio Nunes Marques, que é um ministro que chegou agora no Supremo, indicado pelo presidente Bolsonaro. Então a gente não sabe ainda se o posicionamento do Supremo, vamos dizer, com força vinculante, vai estabelecer a injúria racial como tema de imprescritibilidade. Vamos verificar, vamos analisar essas circunstâncias, essas estruturas neste sentido, certo? Vamos ficar atento a isso, vamos ficar atento a esta construção, vamos ficar atento a esta estrutura, certo? A se estabelecer. Beleza? Muito bem. Gabarito, portanto, letra D de Dinamarca, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 42. Mas, professor, se perguntarem na prova agora no exame 32, que já saiu o edital, se injúria racial é imprescritível, o que eu falo? Gente, você pode falar, já saiu o edital, a decisão que a gente tem é uma decisão do STJ determinando a imprescritibilidade da injúria racial, certo? É um precedente que tem e o STJ tem aplicado isso. E o Supremo não reverteu esse precedente. Agora o Supremo está analisando uma outra situação para dizer se há força vinculante ou não nesse posicionamento, certo? Se o Supremo adota esse posicionamento de modo geral, se para a injúria ser um crime imprescritível ou não, certo? Então essa é a discussão, então você marca, para mim você marca. Só se o Supremo disser nesta decisão, certo? Na próxima decisão que ele está analisando, há um pedido de vista, como eu disse para vocês, que a injúria racial é prescritível, certo? Até agora você pode marcar que ela é imprescritível, porque é esse o entendimento novo aí estabelecido pelo STJ. Ótimo, pessoal, beleza? Letra D de Dinamarca é o nosso gabarito, certo? Vamos agora para a nossa última questão, que é uma questão bastante importante, que traz um tema, que é um tema que teve por muito tempo destaque nas nossas provas de direitos humanos, que é a questão da condição do indígena, do índio no Brasil.
E agora faz um tempinho que a gente não tem essas discussões. Então, muita atenção, o examinador de direitos humanos gosta desse tema, da questão indígena, e a gente tem que ficar atento, porque esse tema vai voltar e tem muita chance dele voltar na nossa prova. Atenção aqui. O governo federal autorizou uma mineradora a prospectar. Opa, trancou aqui. Toma uma aguinha aqui primeiro. Beleza? Vamos lá. O governo federal autorizou uma mineradora a prospectar a exploração de recursos existentes nas terras indígenas. Numerosas instituições da sociedade civil contratam você para, na condição de advogado, atuar em defesa da comunidade indígena. Tendo em vista tal fato, além do que determina a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui tem uma outra questão, né? O examinador chamou a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Existe uma convenção, na verdade existem diversas convenções da OIT que o Brasil é signatário e que obrigam o Brasil a cumprir. E essa convenção é uma convenção que trata sobre o cuidado, a atenção com os povos indígenas e tribais. Alguém mais afoito pode estar olhando agora aí o Planalto, o site do Planalto, ter pego a Convenção 169 e ter verificado que o decreto que incorporava a Convenção 169 da OIT no Brasil, ele foi revogado por um novo decreto, decreto 10.880, se eu não estou enganado, é o novo decreto. O que esse decreto fez? Ele revogou o decreto que tinha incorporado a Convenção da OIT sozinha, e agora ele consolidou todas as convenções da OIT num decreto só. Então a Convenção da OIT continua válida no Brasil, certo? Ela continua válida no Brasil, ela continua valendo. Não se preocupe com essa ideia de revogação, porque a revogação foi para consolidar todas as convenções da OIT num documento só, certo? Beleza, vamos lá para a questão. A questão diz assim: tendo em vista tal fato, além do que determina a Convenção 69 da OIT sobre os povos indígenas e tribais, assinar a afirmativa correta. A ideia aqui é que o governo federal autorizou uma mineradora a fazer a exploração de recursos existentes em terras indígenas e várias instituições da sociedade civil contrataram você como advogado para defender essa comunidade indígena. E aí vamos verificar como é que acontece isso, como é que se resolve essas discussões. Bom, letra A. O governo deverá estabelecer ou manter procedimentos com vista a consultar os povos indígenas interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados e em que medida. Antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras. Sim, a oitiva da comunidade indígena é uma exigência. Ela é uma exigência que está na Convenção 69 e também ela está na própria Constituição Federal. Claro que a Constituição Federal é inclusive mais protetiva. A Constituição exige a autorização do Congresso Nacional para que exista qualquer tipo de empreendimento dentro de uma área indígena, certo? Mas a letra A está adequada. Vamos ver se a gente tem alguma outra alternativa mais adequada que a letra A. Letra B. A prospecção e a exploração de recursos naturais em terras indígenas pode ocorrer independentemente da autorização e da participação dos povos indígenas nesse processo. Bom, então essa aqui, ó, o erro está aqui, ó. Pode ocorrer independente da autorização e da participação dos povos indígenas nesse processo, desde que haja indenização por eventuais danos causados em decorrência de sua exploração. Errada, letra B. Letra C. A prospecção e a exploração das riquezas naturais em terras indígenas podem ocorrer mesmo sem a participação e o consentimento dos povos indígenas. Outro erro. Precisa ouvir a população indígena, precisa ouvir a população indígena. Tá? Precisa da participação da população indígena. No entanto, esses povos têm direito a receber metade do valor. Não, é a lei que vai estipular que valor vai ser dado a eles a título de royalty, a título de participação na lavra, né, dos recursos minerais. C está errada também. Letra D. Se a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo existente na terra indígena pertencerem ao Estado, o governo não está juridicamente obrigado a consultar os povos interessados. Está errado. O governo não. Está errado. O governo está.
Então está errada essa parte. O governo não está juridicamente obrigado a consultar os povos interessados. Neste caso, estaria apenas a mobilização política como estratégia de convencimento. Não, ele está obrigado, o governo está obrigado pela Convenção 69 e, no caso brasileiro, pela própria Constituição. Certo? Então a resposta mais adequada realmente é a letra A, de Argentina, onde até é possível fazer essa exploração, mas eu preciso ouvir a comunidade indígena envolvida. Eu preciso ouvir essa comunidade indígena envolvida antes de fazer a exploração. Isso é necessário, isso é fundamental, certo? Sem isso, eu não consigo fazer a exploração. Aliás, vejam aqui, ó, gabarito letra A gente tem a Convenção 69 da OIT, foi revogada pelo Decreto 10.888, porque o próprio Decreto 10.888 colocou, certo, a Convenção 69 da OIT neste decreto, ou seja, esse decreto incluiu a Convenção 69 da OIT, certo, nessa construção. Eu até vou estabelecer melhor, porque ele consolida os atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal, que dispõe sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional. Beleza? Então, a Convenção da OIT ela foi revogada e agora está no Decreto 10.088. A melhor frase é essa. A Convenção da OIT foi revogada, na verdade foi o decreto da Convenção da OIT foi revogado e agora ela está no Decreto 10.088, certo? Essa seria a melhor forma de expressar essa construção. Eu vou colocar isso no material de vocês, vou deixar isso mais claro no material de vocês. Senão vocês vão achar que o Decreto 10.088 revogou a Convenção da OIT e, portanto, ela não vale mais. Não, na verdade, ele revogou o antigo decreto que trazia a Convenção da OIT para o sistema jurídico brasileiro, porque ele traz a Convenção da OIT, essa Convenção 69, no corpo deste decreto novo, certo? Para consolidar, para colocar todas as convenções e recomendações da OIT num lugar só. Foi uma prática bem interessante, certo? De organização legislativa. Ok? Então a Convenção 169 da OIT continua válida no Brasil. Tá? Continua válida no Brasil, não tenha dúvida disso. Só está colocada ali, a frase ficou meio dúbia, mas eu vou refazer no material que você tem aqui na descrição do vídeo, vai ficar melhor a frase e aí você vai pegar e vai não ter dúvida. E eu estou explicando também que ela não foi revogada, apesar de estar ali no material a frase dando a entender isso, certo? Ela não foi revogada assim de perder a força no Brasil. O que houve foi o decreto que trazia ela, foi revogado e agora ela está dentro de outro decreto, Decreto 10.088 de 2019. Bom, a fundamentação para a nossa resposta está lá no artigo 6º da Convenção 69 da OIT. Aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados, certo? E principalmente no artigo 15, que traz o direito dos povos interessados aos recursos naturais existentes em suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem os direitos desses povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos de subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos existentes nas terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vista a consultar os povos interessados a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados no caso de algum tipo de exploração econômica, né? Então essa é uma previsão. E diz ainda ali que os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios, ou seja, ter também, receber um pouco do resultado da lavra desses recursos minerais previstos. Então essas são a estipulação e a fundamentação do que a gente já estudou, do que a gente já conversou lá na Convenção 69 da OIT, artigo 6º e principalmente o artigo 15º. Agora vamos falar um pouquinho dos índios, de modo geral, no que diz respeito à nossa Constituição. E aí a gente tem alguns pontos que precisam ser destacados para a gente lembrar, para que se vier uma outra questão falando sobre questão indígena, a gente domine isso. Vamos lá. Primeiro, as terras que os índios ocupam não são deles, elas são de propriedade da União, lá no artigo 20, inciso 11, se eu não estou enganado. E a gente tem os índios, tem a posse permanente. Olha ali, ó, artigo 231, parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente e aos índios cabe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Não tem nada sobre subsolo, nem sobre potencial hidráulico, nem sobre recursos minerais. Por quê? Porque isso tudo são bens da União.
Então a União é a dona e os índios têm a posse permanente, ou seja, a União não vai poder tirar a posse desses índios, e tem o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Certo? Alguém plantou ali no solo indígena, aquilo é dos índios. Ah, plantou soja, você plantou soja numa terra que não é sua, isso não pode. Tá? Então esse é um ponto bastante importante para a gente lembrar. Outra coisa importante, vejam, o aproveitamento hídrico, incluídos potenciais energéticos. Por exemplo, colocar uma hidrelétrica numa reserva indígena, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, diamante, ouro, petróleo, entre outros elementos, em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Ou seja, é possível extração de ouro numa reserva indígena? Desde que o Congresso Nacional autorize essa extração, porque esse é um bem da União, certo? Esse recurso natural, esse recurso mineral é um bem da União. E eu preciso, olha que interessante, vou pegar aqui a minha caneta, eu vou precisar ouvir a comunidade afetada, tá? E eu vou precisar da autorização do Congresso Nacional. Para ter exploração de recursos hídricos, potenciais energéticos, pesquisa e lavra de riquezas minerais, precisa a autorização do Congresso Nacional e ouvir a comunidade indígena afetada, certo? Precisam esses elementos. Além disso, os indígenas, segundo a Constituição brasileira, vão ter direito à participação do resultado da lavra, ou seja, o resultado ali da extração de ouro, os indígenas vão ter esse direito ao resultado da extração de ouro. Perfeito? Além disso, o que a gente tem mais de regras que são importantes nas questões indígenas, que podem vir em outras questões? A gente já teve várias questões envolvendo indígenas, agora faz um tempo que não tem e que a gente pode ter. Primeiro, as terras indígenas são inalienáveis. A União não vai poder vender essas terras. Elas são de posse permanente dos indígenas. Elas são indisponíveis, não dá para negociar, não dá para dispor, não dá para abrir mão. Elas serão sempre da comunidade indígena, apesar de serem propriedade da União. E o direito sobre elas é imprescritível. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém, um grileiro de terra, uma pessoa que foi lá, ocupou uma área, os indígenas não usavam, estava dentro da reserva, mas não usavam, então derrubou, usou madeira, agora planta há 15 anos lá. Sou fazendeiro ali na região, tenho o título de propriedade, não tenho o título de propriedade, mas já estou há 15, 20 anos aqui, vou fazer o uso capião. Não dá para fazer o uso capião porque essas terras são imprescritíveis. É isso. A imprescritibilidade de uma terra quer dizer que eu não posso fazer o uso capião naquela área, certo? Então essa é uma outra proteção ao direito das comunidades indígenas. Elas são imprescritíveis, os direitos sobre ela são imprescritíveis. Também a gente tem a proibição de se remover o grupos indígenas das suas terras, claro, salvo alguma necessidade muito grave que vai precisar ser referendada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ter que autorizar essa remoção dos indígenas. E isso pode ocorrer quando a gente tiver alguma catástrofe natural, alguma epidemia ou pandemia, como estamos tendo agora, em 2021 e 2020, infelizmente, do coronavírus, que põe em risco a população indígena ou até o interesse da soberania nacional. Mas o Congresso vai precisar deliberar, certo? E essa remoção dos indígenas tem que ser algo temporário em regra, só se não puder mais retornar, porque a ideia é se garantir o retorno imediato logo que cesse o risco. Por exemplo, se é um caso de uma epidemia, de uma pandemia, assim que cessar esse risco, se deve retornar a comunidade indígena para aquele local, certo? Beleza? Esse é um ponto. E na sequência a gente tem ainda outras discussões que são importantes ligadas à questão indígena e à Constituição. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto ocupar, dominar ou tomar posse de terras indígenas, por pessoas que não são índios, por pessoas que não têm esse direito. Então são totalmente nulos, não tem validade, não tem como eu convalidar, não tem como eu resolver, dar um jeitinho para conseguir legalizar como umas terras que são indígenas, terras que são da posse dos indígenas. Beleza? Isso é para deixar muito claro isso, certo? É importante. Por fim, lembrar que toda aquela proteção que tem lá no 174 da Constituição, parágrafo 3º e parágrafo 4º,
estabelece a proteção das organizações do garimpo, estimula que os garimpeiros formem cooperativas para poder fazer essa extração nas terras, não pode se aplicar em terras indígenas. E no 232 nós temos, né, os índios, as comunidades e as organizações que fazem parte dele, das comunidades indígenas, são partes legítimas para estar em juízo na busca e na proteção dos direitos dos indígenas, e sempre nós vamos ter o Ministério Público intervindo em todos os atos do processo onde haja alguém da comunidade indígena, certo? Onde haja um interesse indígena. Então esses são pontos importantíssimos para a gente lembrar, e eu quis fazer essa passada, além de responder a questão envolvendo a Convenção 69 da OIT, eu quis fazer essa passada importante para conseguir resolver, para conseguir trazer para vocês os principais temas sobre a questão indígena. E creio que conseguimos passar todos esses temas. Beleza, pessoal? Estou indo nessa então, não esqueçam de gostou da nossa aula, curta o vídeo, certo? Assina lá o sininho de notificação para você receber todas as notificações quando a gente publicar um vídeo novo. Além disso, pessoal, vai lá. Está gostando do nosso projeto P13? Compartilha para mais gente, divulga para os colegas da faculdade, divulga para os colegas de grupos de estudos que vocês fazem, WhatsApp, Telegram e outras redes sociais, para a gente aumentar a nossa comunidade cada vez mais, ter mais vídeos e mais discussões para a gente se preparar da melhor forma para o exame da OAB. Um grande abraço para vocês todos, até a próxima, tchau, tchau pessoal, valeu, muito obrigado.